Boa noite, meu nome é Gustavo Figueiredo Pires, minha dupla é o Matheus Lima Moreira e agora eu vou fazer a apresentação da segunda prática do Laboratório de Eletromagnetismo. Primeiramente, eu vou conceituar o que é um capacitor. O capacitor ele é um componente responsável pelo acúmulo de carga no seu interior. Ele armazena energia em forma de um campo elétrico. Sempre que uma diferença de potencial é aplicada nos seus terminais. O capacitor ele é formado basicamente pela junção de dois condutores, isolados entre si e isolados do ambiente. Eles são separados por uma pequena distância e, independente da sua forma, eles vão ser sempre chamados de placas paralelas. Quando o capacitor começa a ser carregado por uma bateria, a placa começa a manter, né, cargas de mesmo módulo. Cada placa vai ter o mesmo módulo de carga do que a outra. Porém, elas têm sinais opostos. Quando os elétrons começarem a se mover, elas vão no sentido do negativo para o positivo. E a carga e o diferencial e a diferença de potencial do capacitor, eles são proporcionais, onde Q é igual a C e V. Q é a carga, V é a tensão e C é a constante de proporção de capacitância do capacitor. Esse valor da capacitância sempre vai depender da geometria do capacitor. E sempre, quanto maior o capacitor, maior a quantidade de capacitância. Depende muito da sua geometria, ou seja, quanto maior o capacitor, maior a quantidade de energia que ele pode armazenar. A capacitância ela é medida em farads e a sua unidade do sistema internacional é coulomb por volt. A unidade de farad ela possui muitos submúltiplos. É muito comum de ser utilizado o micro, o nano e o picofarad, que na prática são bastante aplicáveis. Os principais tipos de capacitores são os capacitores de eletrolíticos, que são feitos principalmente de placas de alumínio embebidas em eletrólitos líquidos, eletrolitos líquidos, que são utilizados principalmente em circuitos eletrônicos. A gente tem os capacitores variáveis, que são os capacitores que têm uma válvula que controla a distância entre as placas. Eles são muito utilizados em dispositivos como rádio, televisão, essas coisas. Temos também os capacitores cerâmicos, que são produzidos em formato de disco. São formados de placas condutoras que envolvem meio de vidro ou papel. Além desses, temos alguns outros utilizados como pela frequência, que são utilizados com menos frequência, né? Que são os capacitores de óleo e os capacitores de poliéster. Existem várias aplicações para capacitores. A gente pode usar eles em retificadores, circuitos conversores, circuitos inversores, circuitos de armazenamento de energia, para realizar correção de fator de potência, auxiliar na partida de motores, proteção de circuitos contra oscilação de tensão. E uma coisa também que é válido ressaltar, né, é a tensão máxima do capacitor, que ela é especificada pelo fabricante. Sempre que a tensão máxima é atingida, é comum o capacitor estourar, explodir, né, bem dizer. Agora a gente vai dar umas noções básicas sobre as pontes LCR. As pontes LCR são medidores especializados e equipamentos técnicos utilizados para medir a indutância, capacitância e a resistência. Com uma boa exatidão e precisão, seu funcionamento é baseado em duas principais técnicas: para circuitos principais, para circuitos
O método que é utilizado nele é o método de ponte, que tem um conceito similar à ponte de Whitson. É ideal para menores frequências, até 100 kHz, mais ou menos. O seu funcionamento é baseado em uma fonte com duas impedâncias conhecidas e uma ajustável, que equilibra junto com o elemento de medida até que a corrente na ponte que equilíbrio seja zero. Ou seja, quando entrar em equilíbrio, vai ter encontrado a resistência do material e etc. O segundo é a medição de tensão de corrente, muito utilizado em frequências mais altas e com uma ótima exatidão. Funciona basicamente utilizando detectores sensíveis para a medição. A fase relativa da tensão e da corrente pode ser usada para determinar a impedância do dispositivo em teste, em termos de resistência, capacitância e indutância. Agora vamos falar sobre os equipamentos que foram utilizados. Para verificar as suas capacitâncias, nós utilizamos uma régua, para tirar as medidas, um micrômetro para tirar a espessura das placas e as pontes LRC, que são os multímetro e o programável. E além disso, a gente utilizou o MATLAB para a verificação dos cálculos desejados. Poderíamos ter utilizado também o Octave. Para o cálculo das medidas, a gente usou a seguinte equação de capacitância, em que capacitância é igual a permissividade do meio, desculpa, perdão, é igual a permissividade do meio vezes as áreas das placas dividido pela distância que separa as placas. E lembrando que a permissividade do meio ela é calculada pela permissividade do vácuo vezes a constante dielétrica do material que estaremos utilizando. Cada material tem uma constante dielétrica diferente. Inicialmente, nós utilizamos a placa maior, né, que é a Rogers, que a gente tem um material mais conhecido e todas as medidas já estavam na placa. A gente fez as medições da capacitâncias usando as duas fontes. A nossa primeira medida a gente fez utilizando a ponte do tipo multímetro. E a gente encontrou 235 picofarads. E a segunda medição foi com a ponte programável, né? A HM8118. A gente achou 226 picofarads. Aqui tem a tabela com todos os valores, né? Que a gente mediu, né? O tamanho que já estava aqui na foto. A espessura também já estava na foto, a constante dielétrica do material também estava na foto. A gente fez os cálculos utilizando a equação que já foi dada, e aqui são os valores medidos, né? Pelo multímetro e pela ponte HM8118, que é a maiorzinha, né? Aquela programável. Agora a gente vai falar das medidas e os resultados encontrados para a segunda placa. A segunda placa, que é aquela placa de fenolite, né, aquela mais fina, a gente coletou os seguintes dados, né? O tamanho, era uma placa de 200 por 150 milímetros e de espessura 1,45 milímetros. A constante dielétrica da fenolite é 4,3. Então, utilizando esses dados, a gente calculou, utilizando a equação, né, com a permissividade do vácuo e a permissividade do meio, a gente encontrou um valor de 761 picofarad. Os valores medidos, tanto pela ponte do multímetro como pela ponte programável, são não bastante, mas eles têm uma maior divergência do valor calculado comparado com a primeira medida. Isso pode ser dado porque
essa placa de fenolite, ela não é homogênea. Ela não é uma, como foi dito, né, no laboratório, ela não é uma placa que a gente tem uma certeza do material. Ela é um material que é comum dar essa diferença mesmo do local que a gente faz a medição, do equipamento ou seja, tipo, essa diferença dos valores medidos e dos valores calculados, ela é mais comum de ser um pouco maior do que na primeira, que era um material de uma qualidade maior, que é mais especificado e tal. Tanto é que a diferença desse daqui deu de 13, mais ou menos, 13 não, mais ou menos 26, 20 picofarads. Nesse caso aqui já foi de mais de 100 picofarads. E para nossa conclusão, a gente pode concluir que utilizando as pontes RLC foi possível determinar a capacitância das duas placas e as divergências nos valores encontrados eles já eram esperados, porque as medidas elas não são exatas, né? Pode ter uma falha humana, a placa de fenolite e a outra placa também elas estavam um pouco oxidadas, então isso pode interferir também na nossa medida, mas os resultados foram sim esperados e foram condizentes com o que nos foi proposto.